Aqui no Amar contamos histórias reais de pessoas como eu e você. Histórias de superação, luta e, acima de tudo, amor. Queremos levar a cada um esperança, informação e acolhimento. Por isso, o Amar Maternidade agradece a HDI Seguros por acreditar e patrocinar essa rede de amor. Meu filho me perguntou por que eu ficava no hospital, já que não estava doente. Expliquei a ele que ficava para cuidar da mamãe. Foi aí que ele me deu sua primeira apunhalada. E quem cuidaria dele? Claramente, aquele menininho entendia que tinha que ficar longe da mãe, mas não entendia porque também tinha que ficar longe do pai. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Mariana? Obrigada por ter nos enviado a tua história. A gente se achou aí pelas redes sociais. A gente ficou realmente emocionado com a sua história e eu estou muito feliz por você ter vindo. Em 2009, a sua esposa Adriana, ela engravidou de gêmeos. Como é que vocês receberam essa notícia na época? Ter filhos era um desejo, mas a gravidez, naquele momento, ela não tinha sido planejada. Foi uma gestação muito complicada, porque ela tinha alguns problemas no útero e o médico avisou que a placenta não teria a aderência adequada, ainda mais para gêmeos. Só que o gêmeo do Arthur ficou para trás logo no 3º mês. O que aconteceu? Vocês descobriram? Ela deveria fazer repouso, ela vinha fazendo repouso, mas o trabalho dela exigia que ela viajasse. O deslocamento, né, o veículo balançando, sim, foi o que motivou. Aí também a dificuldade da aderência da placenta, né? Teve uma má formação no coração, é isso? Não, a má formação do coração foi do Arthur. Foi do Arthur. No 5º mês de gravidez, antes do 6º mês, foi identificado que ele tinha uma má formação no coração. Um tipo de calcificação que poderia identificar algum tipo de deformidade física ou algum prejuízo cognitivo futuro. E no final, o que aconteceu foi que eu tenho um amigo meu, que é um ministro religioso, o pastor Pedro, e ele disse que, que Jesus, segundo ele, na visão dele, Jesus estaria abençoando o nascimento do Arthur e como bênção ele estaria curando o problema que o Arthur teria. Só que ninguém sabia que o Arthur tinha esse problema. E no dia seguinte em que o pastor Pedro falou isso, a gente fez um ultrassom 3D para identificar qual que era a lesão do coração. E não havia mais, ela tinha sumido. Em setembro de 2009, o Arthur nasceu prematuro de 30 semanas e ficou internado. Ele passou por algumas complicações nos primeiros meses de vida. Quais foram os momentos mais difíceis? Ele nasce dia 9 de setembro. No dia 17, a gente recebe a notícia de que o intestino dele se rompeu. Ele teve uma enterocolite. Enterocolite, que é uma doença séria. Ela atinge um índice alto de prematuros. Bom, teve que operar. Dia 17. Dia 23 ele opera de novo. A cirurgia deu certo e ele falou assim, olha, agora com o intestino para fora a gente vai cuidar, porque ele não suporta uma terceira cirurgia. Ele não tem 1,5 kg, ele tem 30 semanas. Uma semana depois, fez a terceira cirurgia, dia 28 de setembro. E naquele dia acabou a força do hospital. Então não conseguiu terminar a cirurgia no dia 28, ela continua no dia 29, fecharam com pontos falsos. Aí ele operou no dia seguinte, no dia 29 de setembro, terça-feira. A partir do dia 31, olha, o Arthur está começando a ter problema no rim, por causa que o antibiótico para o intestino, não sei. O rim dele para dia 4 e 5. Voltou. Aí no que voltou, no dia 11 ele parou de novo. Aí um outro amigo meu, um outro ministro do Evangelho, ele falou assim, hoje você vai ver um milagre acontecer. Chegamos lá na UTI, abrimos a janela, aí eu seguro na mãozinha do Arthur, dou a mão para a Adriana, recitamos o Pai Nosso, aí, livrai-nos do mal, amém. Na hora que eu abri o olho, ele começou a fazer xixi. Isso ninguém me contou. Se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado. Foi um dos momentos de maior alegria da minha vida. Tudo o xixi que o Arthur precisava ter feito em 30 horas e mais um tanto, ele fez naquelas 2 horas. Ele não parou de fazer xixi e o rim dele voltou a funcionar. Dali para frente, ele foi só se restabelecendo. Ó,
Abre aspas. Com o olhar dele pousado sobre o meu, eu tive a certeza que ali estava o amor da minha vida e entendi naquele exato instante que eu fui completamente esvaziado de mim para ser elevado à condição do pai dele. Como é que foi, depois de todas essas complicações, pegar o Arthur no colo? O que você sentiu? Quando eu peguei o Arthur no colo, e foi a primeira vez que ele estava acordado, porque ele não estava anestesiado, ele não estava sedado, ele não estava com remédio, não estava com nada. Às vezes a gente reclama, tudo difícil, tudo complicado. E ele me olhou assim e falou, tá tudo bem. Pode ficar tranquilo, tá tudo bem, o pior já passou. Aí você fala assim, não, então, se pra ele tá bem, pra mim tem que estar melhor. Como foram os primeiros anos de vida dele? Foi muito limitado, porque em função, o intestino dele, ele perdeu metade do intestino. Então, as fezes dele eram muito ácidas. Então, a gente tinha que saber equilibrar o que dava para ele. Leite materno ele nunca tomou leite materno. Porque, na verdade, o leite materno é o melhor preventivo para enterocolite, para que você não desenvolva. Mas o Arthur desenvolveu logo de cara. Sim. E aí o leite materno muito gorduroso, ele poderia prejudicar o intestino dele, então ele não tomou. Tudo ia bem. E, de repente, em 2013, o Arthur estava com 3 anos. Aconteceu uma coisa muito triste na vida de vocês. Conta pra gente. No dia 3 de abril, uma quarta-feira, a Adriana me ligou, ela estava na estrada, e me pediu informação sobre um processo judicial. E ela não sabia os dados do processo, eu não sabia, não tinha como olhar para ela, não tinha como passar as informações que ela gostaria. A gente se vê no final da tarde, obrigado, até logo, beijo, tchau, acabou. 1 hora depois dessa conversa, eu recebo uma ligação dizendo que ela tinha sofrido um acidente na estrada. Cheguei no hospital e eu vi ela saindo da ambulância. E aí ela, naquele momento, ela entrou em coma e ela ficou 1 ano e 3 meses em coma. E aí a tua vida mudou de uma hora para outra, com a Adriana em coma. Como é que você se organizou para ficar com ela no hospital, né? Cuidar do Arthur, que tinha 3 anos, e trabalhar? Durante um mês, de 3 de abril até 3 de maio, eu não trabalhei. E aí eu me organizei da seguinte forma. 4 dias da semana eu ficava com a Adriana, 2 dias eu ficava trabalhando e 1 dia eu ficava com o Arthur. E esse tempo todo o Arthur ficava com a minha sogra, a mãe da Adriana. E no dia que eu ficava com o Arthur, eu ia encontrá-lo sempre com uma camiseta de super-herói, sempre com uma estampa de super-herói. Para que ele tivesse a impressão de que estava tudo bem, que eu era forte, que tudo ia passar, que não precisava se preocupar com nada. E eu ficava nessa, de vai para lá, vem para cá. Como é que você explicava tudo isso para o Arthur, né, que tinha acontecido com a mãe dele, e como é que ele reagia a tudo isso na época? Então, foi explicado para ele que a mamãe estava doente. A mamãe estava doente, ponto. Ele não tinha muita percepção. Não tinha. Ele tinha 3 anos, no meio do caminho ele fez 4. Ele não teve assim uma... É lógico que ele demonstrava uma certa apreensão, né? Porque mudou totalmente a rotina dele, né? A Adriana ficou 1 ano em coma e depois de 1 ano, vocês tiveram mais uma triste notícia, ela faleceu. Quando a Adriana faleceu, na verdade, eu não tive um sentimento de tristeza ou de perda. Porque eu já vinha carregando esse luto desde abril. O sentimento que eu tinha era de gratidão. Por ela ter tentado ficar, por ela ter lutado para ficar, por ela ter me dado condições, por ela ter me proporcionado a chance de ser pai do Arthur. O Arthur era muito pequeno, né? Quando ela se foi. Como é que você trabalha a memória da Adriana para ele? Logo depois que ele começou a se recuperar, aí de tudo eu tirava foto, de tudo eu filmava, tudo que a gente fazia junto eu registrava. E aí, quando a Adriana ficou doente, mesmo antes dela falecer, foi a partir daí, desses registros que eu fiz porque eu tinha medo de perder o Arthur,
que eu comecei a mostrar para o Arthur quem era a mãe dele. Então a lembrança que ele tem da Adriana são as lembranças que eu fiz para que eu me lembrasse dele, não para quê? Não por causa dela. O Arthur tem 9 anos hoje, vocês têm esse vínculo espetacular aí que a gente vê no Instagram, na vida real aqui, enfim. Como é que é o dia a dia e a rotina de vocês? A gente sempre foi muito amigo. O fato de eu ter tido condições de estar com o Arthur, de experimentar essa paternidade de forma muito plena, né, faz com que eu tenha muitas histórias dele para contar. Então, e eu faço questão de registrar todas, né? O que aconteceu de interessante foi que no Dia das Mães ele fez o presentinho dele na escola. Quando ele veio me entregar, ele chegou e falou assim: você não é minha mãe, mas você não é só meu pai, você é minha família. E era um presentinho tão simplesinho, sabe? Era um saquinho com água e uma florzinha dentro assim do saquinho, sabe? Quais são os maiores desafios e preocupações de criar o Arthur sozinho? A maior preocupação de criar o Arthur é se manter vivo. Porque esse é o maior medo que eu tenho. E é uma coisa que eu converso com ele. Um dia eu vou embora. Então esse é o grande desafio, é se manter vivo. Esse é o grande desafio. Então você começa a ter alguns cuidados e alguns medos. Então, por exemplo, assim, eu sempre estive acima do peso. Mas depois que você faz 40 anos, fica muito mais difícil você controlar o peso, né? Então você começa a ter esses temores. E você tem que se controlar para que essa ansiedade não grude em você de uma maneira que ela não saia mais. Porque você não pode ser tão ansioso, porque a criança absorve. Rodrigo, vocês têm esse Instagram, né, que é o Tudo Pelo Meu Filho, que você divide com as pessoas na internet o dia a dia de vocês, que é uma graça. Você acredita que isso, de certa forma, seja a sua missão? No Facebook, a nossa página tem 360 mil curtidas. A gente recebe centenas de mensagens todos os dias e a gente responde uma por uma. E o que é interessante é que as pessoas fazem pergunta pro Arthur. Legal. E aí no YouTube a gente grava os vídeos e põe no YouTube as respostas que o Arthur dá. Acredito que, na verdade, tem sido a minha missão e do Arthur. Arthur, você é o maior amor da minha vida. A minha razão de existir é ser o seu pai. Eu não sei ser outra coisa nessa vida a não ser seu pai. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade que você me dá de poder ter essa existência, ter essa finalidade, esse propósito de vida. Eu te amo, filho. Rodrigo, sua história é muito linda, inspiradora. Parabéns pelo paizão que você é, esse exemplo. Desejo sorte, luz, alegria Amém. no caminho de vocês. Obrigada. Obrigado você. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais também. Para você se inscrever no canal, vai ali, faz o login e vai no botão inscrever-se. É muito simples e muito rápido. Nós fazemos esse programa com amor para você. Estamos te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um episódio inédito do Amar.